Bem-vindos, então, à nossa aula sobre lógica, introdução à lógica. Entre o inorgânico e o orgânico há um salto. No âmbito dos orgânicos, do vegetal para o animal há outro salto. Assim também entre o animal bruto e o humano há outra descontinuidade. Vê-se que tal coisa se dá de maneira bem simples, como no seguinte exemplo. Cada ente tem a sua parte principal voltado para aquilo que é o seu fim. Ora, qual é o fim principal dos vegetais? É nutrir-se e crescer. Logo, sua parte principal está voltada para o interior da terra, onde encontra seus nutrientes. São as raízes. Qual é o fim principal dos animais brutos? É conhecer pelos sentidos, razão porque a sua parte principal, a sua cabeça, se volta para o horizonte, se volta horizontalmente para o mundo. E qual é o fim do homem? O fim do homem é conhecer a Deus, razão porque a sua parte principal, a sua cabeça, está fincada sobre uma cerviz que lhe permite olhar os céus e suas complexidades e, a partir disso, conhecer a Deus. Pois bem, o que caracteriza o humano? O conhecimento daquilo que é doente, eis o que o caracteriza em oposição aos animais brutos. Aquilo que é, este é o objeto próprio do intelecto humano. Mas há uma diferença entre os próprios humanos, a saber, todos conhecemos, mas apenas alguns sabem. E estes que sabem são os sábios, são os filósofos. Os que sabem, os filósofos, não descansam em sua busca da verdade, apenas encontram uma. Já partem para outra e não sossegam enquanto houver questões ainda por responder. O sossego definitivo do homem só se dará se e quando o homem vir a Deus na beatitude eterna, porque, vendo a causa de tudo, que é Deus mesmo, conhecendo-a por essência, conhecerá todos os seus efeitos em sua mesma causa. Aí repousa o intelecto humano. Pois bem, nesta vida os filósofos, os que amam a sabedoria, os sábios cientistas não descansam em sua tentativa de conhecer a realidade. Mas para fazê-lo é preciso que haja uma arte que lhes permita alcançar a ciência, o conhecimento das coisas. Assim como a razão, disse Santo Tomás de Aquino, encontrou uma arte que dirige a mão nas artes fabris. Nas artes edilícias, assim também a razão encontra uma arte que dirige a si mesma com ordem, com facilidade e sem erro, de modo que alcance facilmente ou mais facilmente a ciência. Esta arte ciência chama-se lógica. A lógica tem por sujeito certos entes de razão em toda a sua universalidade, por exemplo, gênero, espécie, etc. Deste modo, se penso em uma vaca e penso no conceito de animal, ora, a animalidade existe na vaca. Mas se digo que a vaca e o cão são do mesmo gênero, agora o gênero, seu conceito, já não existe, nem no cão nem na vaca. Isto cria uma diferença, pois as primeiras noções, ou seja, animal, homem, vaca, etc., são entes, que a nossa razão tem como fundamento, próxima na realidade. Se com efeito a galinidade não houvesse nas galinhas e nos galos, ao se reproduzirem as galinhas e os galos, gerariam outro que não fosse galinha ou galo. Logo, a espécie galinácea está dentro das galinhas. É intrínseca. Do mesmo modo, o gênero animal está dentro das galinhas, dos cavalos, das vacas, do homem, etc. Isto é o que se chama de noções, conceitos com fundamento imediato na realidade, em latim, em ré. Mas há outros conceitos, outras noções que criamos com fundamento remoto na realidade. São os conceitos de gênero, espécie, etc. São estes entes de razão que são o sujeito da lógica em sentido estrito. Pois bem, que estuda a lógica e sobre o que atua? Ora, a arte da marcenaria atua sobre a madeira. A lógica incide sobre as chamadas operações intelectuais. Todos os homens a têm em estado incipiente. Já vimos na aula passada, né, as operações do intelecto. Só se alcança a perfeição nas três operações do intelecto mediante o mesmo estudo da lógica, que três operações intelectuais são estas, a saber, a primeira operação intelectual, a simples apreensão,
ou inteligência dos incomplexos. Nos permite alcançar os conceitos ou as definições das coisas. Por exemplo, dizer que o homem tem por definição animal racional é uma obra da primeira operação do intelecto. A definição é alcançada na primeira operação do intelecto. Acontece, porém, de se alcançar somente o conceito sem a definição, pois, com efeito, os análogos supremos, que são os transcendentais, não têm definição, mas têm conceito. A lógica ensina a definir, ensina a alcançar a definição por divisão. Dizer que o homem tem por definição animal racional é resultado de uma divisão a partir do gênero supremo das coisas, que é a substância. Extensamente, o homem tem por definição substância, vivente, sensível, racional, em suma, animal racional. A segunda operação intelectual é a do juízo ou composição. Mediante esta operação é feita as obras chamadas enunciação ou proposições mentais, que se traduzem em signos orais e escritos. Por exemplo, quando é dito o homem é um animal, este já não é obra da primeira operação, senão que é obra do juízo. O homem é um animal, é um juízo, um julgamento. Logo, esta proposição é obra da segunda operação do intelecto. Se é dito apenas Paulo e Papa, não é possível indagar se tal é verdadeiro ou falso, pois estamos no âmbito da primeira operação. Paulo, um indivíduo, e Papa, um conceito. Apenas entrará juízo na segunda operação quando for dito Paulo não foi Papa. Ora, ao ser dito tal sentença, é feita uma proposição, que é obra de um juízo que inclui veracidade e verdade. Mas, se for dito que Paulo foi Papa, então teremos falsidade. É no âmbito da segunda operação do intelecto que se dá a verdade e a falsidade. A terceira operação intelectual é o raciocínio, onde se dá o âmbito propriamente científico. A partir de suas premissas, chega-se a uma conclusão. Pois bem, estas são as três operações do intelecto. A obra da primeira é o conceito ou definição. Da segunda, as proposições. Da terceira, as argumentações. Foi o gênio de Aristóteles a quem tudo isso estudou. Foi exatamente ao estudo, então, dessa arte de reger a razão, de modo que alcance com facilidade, com ordem e sem erro, a ciência, que deu a Aristóteles a capacidade de ser o filósofo por antonomasia. Com efeito, para cada uma destas três operações do intelecto, dedicou Aristóteles 1 ou 2 livros. A primeira operação do intelecto dedicou o livro às categorias, ou predicamentos. Da segunda operação do intelecto trata o livro Peri Hermeneias, ou sobre a interpretação, o qual também foi comentado por Santo Tomás de Aquino. Da terceira e mais formalmente importante operação do intelecto, que é o raciocínio, cuja obra são argumentações, Aristóteles dedicou 2 livros a saber, os primeiros analíticos e os segundos analíticos, os analíticos anteriores e analíticos posteriores. Nos primeiros analíticos é tratada a figura do silogismo, quanto ao segundo livro, onde é trabalhado o Tratado da Demonstração, Santo Tomás de Aquino também teceu comentários. Pois bem, tal qual foi exposto é o que se trata por lógica em sentido estrito. É o órgão aristotélico. Em geral, inclui-se no órgão o estudo da dialética e da sofística. Mas convém já tratar a sofística logo após os segundos analíticos, pois a sofística é a arte de incorrer em falácias, em paralogismos, portanto deve-se aprendê-la com o intuito de não incorrer nestes defeitos de argumentação. Pois bem, deste modo deve-se ensinar a lógica seguindo a mesma ordem das obras aristotélicas, o órgão de Aristóteles. Atentemo-nos num ponto pertinente quanto ao estudo da lógica, o erro de querer tornar-se um lógico. Tal erro gera deformações, pois, com efeito, a lógica não possui o seu fim em si mesma, senão é um meio, um instrumento para as demais ciências. De fato, diante da figura do silogismo, do tratado da demonstração, etc., é comum alguém maravilhar-se com tais estudos, em risco de cair em erro, de tratá-la por um fim. Como dito, a lógica é um meio, é antes de tudo a arte e ciência propedêutica das demais artes e ciências. Em suma, a definição de lógica é a de arte que rege o ato da razão, para que o homem possa alcançar com facilidade, com ordem e sem erro a ciência. Então, recapitulemos.
A primeira das artes, a primeira das disciplinas é a lógica. A lógica é a arte de dirigir a razão de modo que ela alcance a ciência com ordem, com facilidade e sem erro. A arte e ciência da lógica tem por sujeito entes de razão, de segunda intenção, com fundamento remoto na realidade in ré, e tem por matérias 3 operações do intelecto. A saber, a primeira operação do intelecto, que é a simples apreensão e inteligência dos incomplexos ou indivisíveis, a segunda operação, que é o juízo, composição e divisão, e a terceira operação, que é o raciocínio. Cada uma das 3 operações possui as suas respectivas obras a saber. As da primeira são os conceitos e as definições, as da segunda são as proposições e as da terceira são as argumentações. Para cada qual dessas operações, o Aristóteles então escreveu 1 ou 2 livros. E a ordem para estudá-los inclui-se aqui a isagoge de Porfírio, é a seguinte: a isagoge dos predicáveis, as categorias dos predicamentos, periermeneias da interpretação, os primeiros analíticos da figura do silogismo, os segundos analíticos do tratado da demonstração. Ainda convém, como apêndice, estudar a sofística com o intuito de saber identificar os erros e não incorrer em tais. Com efeito, se o erro possui o seu lugar na ciência, não assim o possui o sofismo, as falácias. Incorrer em sofismo é incorrer na anticiência. O sofismo peca em suas premissas, em sua própria construção. Erra por malícia e não por inexperiência. Então, na nossa próxima aula, vamos ver, as partes potenciais da lógica. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.